Você já se sentiu no fundo do poço, sem saída, endividado, sozinho? E se eu te dissesse que Deus pode transformar a tua última esperança no maior milagre da sua vida? A história que vamos contar hoje revela o poder sobrenatural da fé e como uma simples vasilha pode ser a chave para uma vida transformada. A Bíblia está repleta de histórias que nos mostram como Deus age em momentos de desespero. Mas poucas são tão tocantes quanto a da viúva endividada que procurou o profeta Eliseu. O que ela recebeu foi mais do que uma solução, foi uma lição eterna sobre fé, obediência e provisão divina. Fique até o final, porque essa mensagem pode ser exatamente o que o seu coração precisa ouvir hoje. Se você gosta de vídeos que te conectam com a palavra de Deus, já curta, compartilhe e se inscreva no canal Bíblia e Fé. A história começa de maneira dramática, com uma mulher viúva em completo desespero. Seu marido, um servo fiel dos profetas, havia morrido. Ela estava endividada e os credores exigiam seus 2 filhos como pagamento, se queriam levá-los como escravos, o que era permitido pelas leis da época. Diante de tamanha aflição, ela toma uma atitude importante e procura Eliseu, o homem de Deus. Esse primeiro passo já é uma grande lição. Em tempos de crise, muitas pessoas correm para o desespero, para os conselhos errados ou para soluções humanas. Mas aquela mulher correu para a direção certa, buscou socorro em Deus, por meio do profeta. E é assim que as maiores transformações começam, com a escolha de onde colocamos nossa confiança. Ao ouvir o relato dela, Eliseu não oferece um auxílio imediato. Em vez disso, ele propõe uma pergunta poderosa: o que tens em casa? Essa pergunta é um divisor de águas. A mulher responde com sinceridade: tua serva não tem nada a não ser uma vasilha com azeite. Na perspectiva humana, ela não tinha absolutamente nada útil. Mas Eliseu estava ensinando uma verdade espiritual profunda: Deus sempre começa com o que temos, mesmo que pareça insignificante. Essa pequena vasilha de azeite, aparentemente sem valor, se tornaria a ferramenta do milagre. Ela representa tudo o que muitos desprezam: o pouco, o resto, o quase nada. Mas Deus é especialista em fazer o impossível com aquilo que temos nas mãos. Quando colocamos nosso quase nada nas mãos dele, o céu se move. Além disso, essa narrativa destaca o valor da fé ativa. A viúva não apenas ouviu, ela agiu. Ela não ficou paralisada pelo medo, mas se moveu com coragem e esperança. Sua iniciativa de buscar Eliseu mostra uma fé simples, mas eficaz. Era uma mulher comum, em uma situação difícil, mas com uma fé disposta a obedecer. Após ouvir a situação da viúva e perguntar o que ela tinha em casa, Eliseu profere uma instrução surpreendente. Ele não oferece ajuda financeira nem diz que vai interceder diretamente com os credores. O que ele faz é liberar uma direção, uma palavra profética com um plano divino: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Aqui vemos claramente que o milagre estava condicionado à fé e à obediência da mulher. Não era apenas crer, mas agir conforme a orientação recebida. A profecia de Eliseu era, na prática, um convite para que ela se movesse em fé, mesmo sem ver o resultado imediato. A instrução parecia ilógica: como um pequeno recipiente de azeite poderia encher várias vasilhas? Mas a viúva não questiona. Ela não debate, não pede explicações, não hesita. Ela obedece com simplicidade e fé. Sai pelas redondezas com os filhos, pedindo vasilhas emprestadas. Esse gesto pode parecer simples, mas imagine a vergonha, o constrangimento e a exposição. Ela podia ser julgada, chamada de louca, criticada pelos vizinhos. Mesmo assim, seguiu a direção de Deus. Outro detalhe profundo está na ordem: fecha a porta. O milagre aconteceria em segredo, sem plateia, sem aplausos. Era um momento íntimo, onde a fé dela seria o canal do agir sobrenatural. Às vezes, os maiores milagres de Deus acontecem quando estamos sozinhos com Ele, longe dos olhos do mundo, mas sob o olhar atento do céu. Enquanto a mulher enchia as vasilhas, algo incrível acontecia, e o azeite não parava de fluir. O pequeno recipiente parecia inesgotável. A cada vasilha cheia, o milagre se tornava mais real.
E o azeite só parou quando todas as vasilhas acabaram. Isso nos ensina que o milagre de Deus não está limitado à quantidade que Ele pode dar, mas à capacidade que temos de receber. A profecia de Eliseu revelou um princípio eterno: Deus multiplica o que entregamos com fé. Se a viúva tivesse recolhido apenas algumas vasilhas, o milagre teria sido pequeno. Mas como ela confiou plenamente, Deus respondeu com abundância. O tamanho do milagre está diretamente ligado ao tamanho da fé e da expectativa. Esse é um dos milagres mais simbólicos da Bíblia. Ele mostra que a provisão de Deus não depende da quantidade que você tem, mas da disposição do seu coração em confiar. O azeite é muitas vezes um símbolo da presença do Espírito Santo, da unção divina. E a mensagem aqui é clara: Deus transborda onde há espaço, fé e obediência. É importante destacar que o milagre não foi apenas espiritual, mas também prático. A viúva conseguiu vender o azeite, pagar todas as suas dívidas e ainda viver do restante com seus filhos. O sobrenatural de Deus supriu sua necessidade emocional, espiritual e financeira. Isso nos ensina que o agir de Deus não é limitado a uma área da vida, se Ele é capaz de restaurar tudo: o sustento, a dignidade e o futuro. Além disso, o milagre envolveu seus filhos. Eles participaram de todo o processo, recolhendo as vasilhas e vendo o azeite se multiplicar. Que momento transformador para aquela família! A fé da mãe se tornou testemunho vivo para os filhos. Quantas vezes queremos que nossos filhos vejam a mão de Deus? Essa história nos mostra que quando a casa se enche da presença divina, todos são impactados. Outro milagre discreto, mas profundo, foi a transformação da mentalidade daquela mulher. Ela passou de alguém endividada, temerosa e sem saída, para uma empreendedora, provedora e testemunha do poder de Deus. A casa que antes era símbolo de desespero se tornou o cenário de um grande mover celestial. E tudo começou com uma atitude de fé diante de uma palavra profética. Quando a viúva decidiu obedecer, mesmo sem entender, os céus se abriram sobre a sua vida. O milagre não aconteceu no templo, nem em público, mas dentro de casa. Isso nos ensina que o maior milagre acontece quando convidamos Deus para agir onde ninguém vê, mas onde mais precisamos: dentro do lar, do coração e da intimidade. O azeite parou quando não havia mais vasilhas. Isso nos mostra que o limite do milagre não está em Deus, mas em nós. Quanto mais espaço damos, mais Ele pode preencher. A história da viúva e do azeite nos deixa um legado de ensinamentos preciosos. Não é apenas uma narrativa sobre um milagre antigo, mas uma mensagem viva, que ecoa até hoje nos corações daqueles que creem no poder de Deus. A primeira lição é simples, mas poderosa: Deus começa com o que você tem. A mulher achava que não tinha nada de valor. Mas o profeta fez enxergar que o milagre não viria do que estava longe, mas do que já estava em suas mãos, ainda que parecesse insignificante. Isso nos leva à segunda grande lição: a obediência gera multiplicação. A viúva poderia ter duvidado da instrução, ter considerado absurda a ideia de pegar vasilhas emprestadas e fechar-se em casa para derramar o pouco azeite que tinha. Mas ela obedeceu sem reservas. E cada passo que ela dava, mesmo sem entender, abria espaço para o agir sobrenatural de Deus. A terceira lição fala sobre o tamanho da nossa fé. O azeite só parou quando acabaram as vasilhas. Ou seja, o milagre foi proporcional à preparação. Se ela tivesse pegado poucas vasilhas, teria recebido pouco. Mas como obedeceu com disposição e expectativa, Deus respondeu com abundância. Isso nos faz refletir em quanto espaço temos dado para Deus agir em nossas vidas. Outra lição profunda é sobre intimidade com Deus. O profeta disse: fecha a porta sobre ti teus filhos. O milagre aconteceu no secreto, sem holofotes. Isso revela que o verdadeiro mover de Deus muitas vezes ocorre onde não há plateia, mas há fé. O lugar do silêncio pode se tornar o cenário do milagre. Também aprendemos sobre o valor do lar e da família. Aquela mulher incluiu os filhos no processo, e juntos testemunharam a fidelidade de Deus. Em tempos em que famílias enfrentam tantas dificuldades, essa história mostra que quando Deus entra em uma casa, Ele muda o destino de todos que estão ali. Por fim, aprendemos que o Deus que supre é o mesmo que transforma. Ele não apenas pagou a dívida da mulher,
mas restaurou sua dignidade, seu sustento e sua esperança. Ela não foi mais vista como uma viúva endividada, mas como uma mulher sustentada e abençoada por Deus. Essa história não é apenas sobre azeite. É sobre fé, ação e provisão. É sobre confiar que mesmo em meio ao caos, Deus tem um plano. E se você entregar a Ele o pouco que tem, com fé e obediência, seu milagre vai acontecer. Se essa mensagem falou ao seu coração, não esqueça de curtir esse vídeo, deixar seu comentário e se inscrever aqui no canal Bíblia e Fé. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Compartilhe com alguém que precisa de um milagre, talvez ela só esteja esperando uma palavra de fé, como essa. E que o Senhor te abençoe poderosamente. Que na tua casa nunca falte azeite, fé e esperança. Que você tenha vasilhas suficientes, preparadas, abertas e prontas para serem cheias da graça de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Fica na paz.